Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast favorito, podcast do coração, Chave Mestra Podcast. Hoje nós vamos liberar muitas chaves exclusivas aqui para você. E olha onde nós estamos, na Bienal do Livro. Confira aqui o nosso estúdio, a nossa preparação para te entregar o melhor conteúdo e aproveitar o melhor deste momento, deste lugar, da maior feira literária da América Latina. Eu sou a Damaris, a sua host do dia, e eu vou estar entrevistando uma das autoras deste livro, Inteligência para Crescer. Como desenvolver habilidades para o sucesso pessoal e profissional. Você precisa desenvolver as suas habilidades? Assim como eu? Com certeza! Então se prepare, porque hoje nós vamos conhecer uma excelente profissional. E não vai ficar só nas minhas palavras, não. Eu vou compartilhar quem é ela. O nome dela é Andrea Rangel. Olha só. Mãe de 3, líder, empresária na área do desenvolvimento humano há mais de duas décadas. Formações e pesquisa na área de psicologia organizacional, neurociência do comportamento e Master Executive Coaching. Gente, já são mais de 10 mil pessoas impactadas, então pensa num podcast que vai ser enriquecedor. Se prepara, pega o seu papel e a sua caneta e vem comigo, porque a Andrea tem um título no seu capítulo extraordinário. Como se livrar do fracasso e alcançar o sucesso. Então eu já estou muito empolgada para descobrir como que a gente consegue fazer isso. E quero começar agradecendo aqui a sua participação. Seja muito bem-vinda, Andrea. Muito obrigada, querida. É um prazer estar aqui com vocês. E obrigada pelo seu sim para o livro, né? Sim. Eu já sei que você não é o seu primeiro livro, não. Né? Então eu queria saber como foi a sua toda essa entrega, toda essa jornada. A gente vai falar um pouquinho mais. Okay. Mas primeiro comece se apresentando para você. Eu falei um pouquinho aqui da sua atuação, mas queria que você se apresentasse para o pessoal. Ok. Oi, gente. Meu nome é Andrea Rangel. Eu tenho aí uma carreira no desenvolvimento humano que começou com a minha própria necessidade do meu desenvolvimento. Então, depois, assim, começou no momento que eu estava de luto do meu filho de 5 anos que faleceu e que eu precisei reconstruir, ressignificar para poder continuar. Entendendo que não queria só sobreviver, queria viver uma vida verdadeira, intensa. Então, mergulhei em processos, em terapias, em tudo que pudesse me trazer ferramentas, insights e condições, né? Condição de me desenvolver. E depois aí me apaixonei pela área de desenvolvimento humano. Eu vinha da área de marketing e vendas, mas me apaixonei pela área de desenvolvimento humano. E já são mais de 2 décadas nessa área, dentro das empresas. A partir do momento também que eu precisei encontrar a felicidade de novo dentro de mim para continuar, eu levo essas ferramentas, técnicas e metodologias para dentro das empresas, para as pessoas conseguirem também encontrar a felicidade, a autorrealização profissional. Esse é o meu trabalho. Você diria que o número de pessoas que estão buscando essa felicidade, você teria uma porcentagem aí? Você encontra muitas pessoas Sim. realizadas ou você encontra mais pessoas que estão nessa busca? Com certeza, o número, mais de 90% de pessoas em busca. E aí o grande entendimento que precisa é o que é que você está buscando. Porque muitas vezes a gente acha que não tem, mas o caminho está ali na sua frente e você não está enxergando. Aí é por conta, às vezes, do foco e no pensamento que não está direcionado para onde deveria e que isso torna-se um desafio na sua jornada de encontro à sua felicidade. Felicidade é subjetivo, né? Então, Com assim, certeza. o que é felicidade para você? Então, hoje a gente vê nas redes sociais e tal uma sequência de pessoas distribuindo as suas felicidades. E a gente entendendo que, eu não tenho aquilo. Então, eu não tenho aquilo, então eu não sou feliz. Mas será que você seria feliz com aquilo?
Então, tem até uma, se você me permite colocar uma história rapidinho de Por um favor. cliente que eu tive, que ele tinha posto na cabeça que a felicidade dele seria ser um gerente nacional de vendas. E que ele estava muito triste porque ainda não tinha alcançado aquilo. E quando a gente começou a conversar e botar aquilo, vamos então traçar o caminho para você encontrar essa felicidade, nesse caminho ele viu como é a vida de um gerente nacional de vendas. É um cara que, ele mesmo respondendo, né? Um cara que não tem muito tempo para família, para diversão. É um cara que às vezes Natal e Dia dos Pais, de mães, está ali trabalhando, não tem sábado, não tem filho. Mas era isso que você queria? E não era nada disso. Eu falei, bom, então que bom que você não conquistou, né? Então não foi fracasso, para você, na verdade, foi sucesso. Né? Incrível. Então é isso. Ele tinha pensado, meu Deus. Ali ele tinha pensado, eu acho que talvez no budget, no salário, mas custo-benefício não seria bom para o perfil comportamental dele, para que realmente onde está a felicidade dele. Ia ser incongruente com os valores dele, porque exatamente. Dinheiro não era um valor tão importante quanto família. E aí ele precisou de alguém, precisou ali de um direcionamento para ter essa consciência. Exatamente. E é isso que muita gente está perdido, né? No que é a sua felicidade, o que realmente faz bem. Que incrível. Nossa, mas que sensacional. E agora eu quero saber, você já tinha escrito outros livros antes. Como Sim. foi o convite para este livro? Você já estava esperando? Foi uma surpresa? Foi surpresa, foi desafiador. 45 do segundo tempo, praticamente. Faltava uma semana para começar a edição do livro. E aí eu recebi o convite através da Maressa, que me contactou no meu perfil do Instagram, né? Uhum. E falou, nossa, seu conteúdo é muito legal, a gente gostou e vai ter um livro que, né, com certeza, todo o meu trabalho é exatamente sobre a inteligência para crescer profissionalmente, para crescer na vida. E ela disse, eu fiquei primeiro apaixonada, impactada com o título. Uhum. Né? Eu falei, nossa, tem tudo a ver, inclusive com a minha própria jornada, que comecei lá do... Às vezes eu falo, tem gente que fala que comecei do zero, né? Eu falo, olha, eu comecei acho que do -1. Enfim, então é possível. Então, primeiro me apaixonei pelo título, né? E eu falei, topo. E realmente foi um desafio escrever e entregar todo o material em menos de praticamente uma semana, mas só que tinha um sábado e domingo no meio, então... E aí, mas aí que tá, né? A oportunidade vem quando você está preparado. E aí o difícil foi condensar tanta pesquisa e tanto, né, tempo de trabalho nessa área num capítulo. Mas assim, eu me concentrei em fazer da seguinte forma. Não só em contar histórias, eu me concentrei em distribuir nesse meu capítulo ferramentas, insights, perguntas poderosas, para que eu pensei assim, o que eu posso entregar em um capítulo para as pessoas que estarão aqui lendo esse capítulo. Eu pensei assim, bom, o que todo mundo hoje diz e reclama que não tem tempo? E eu falei, bom, com essa falta de tempo, muitas vezes no meu desenrolar de treinamentos e executive coaching, eu percebo que as pessoas, elas não têm tempo, inclusive, para pensar sobre os próprios caminhos, para refletir sobre o que ela está fazendo e se esses hábitos e comportamentos vão levar a ela ser quem pode ter o resultado que ela quer. Sim. E aí, eu falei, bom, então eu vou botar aqui algumas ferramentas que esse momento que ela estiver lendo o meu capítulo, o que eu desejo é que ela saia desse capítulo com alguma reflexão, com algum insight. Então foi dessa forma que eu falei, bom, eu vou condensar como o conhecimento dessas 2 décadas nesse curto capítulo. Dessa forma, que a pessoa saia daqui com insight, com recurso para, poxa, eu passei aqui, li essas páginas, li esse capítulo e, nossa, saí cheio de insights
para minha melhoria. Esse é o meu propósito nesse capítulo. E com certeza você conseguiu fazer isso, porque eu tô vendo aqui o seu capítulo, e é claro que eu não vou revelar, eu vou deixar vocês com esse gostinho de quero mais, para que você entre em contato, adquira o seu exemplar, mas ele ficou muito dinâmico. Sim. Ficou muito prático, ficou bem destacado, ficou bem estruturado. E eu queria que você dissesse o que as pessoas podem esperar, qual que é a transformação. Porque você traz uma grande promessa aqui. Como se livrar do fracasso e sucesso. Como que as pessoas podem, então, a partir dessas divisões, a partir das suas experiências, eu queria que você compartilhasse um pouquinho do que você trouxe e que as pessoas já podem aplicar no seu dia a dia. Então, primeira coisa é essa palavra fracasso, né? Eu vejo que muita gente nem inicia nada. Com medo de fracassar? E fracasso, se você começar a pensar no fracasso como apenas um feedback, o que é que eu ainda não fiz e preciso fazer? O que é que eu posso tentar que ainda não tentei? Porque todo sucesso ou fracasso, a chave é a mentalidade. E aí, se você tem uma mentalidade de crescimento. O que é mentalidade de crescimento? É uma mentalidade flexível. Sim. Que se permita experimentar e entender que tudo é feedback. Entendeu? Não deu certo? Aonde foi? O que eu posso eliminar? O que eu posso acrescentar? O que eu ainda não tentei? Então, é sobre isso. Eu botei nesse capítulo algumas ferramentas, perguntas e tal, que exatamente são pequenas implicâncias para a gente dizer assim, é mesmo. E se isso que eu não tentei pudesse dar certo? Como poderia ser feito isso? Quem poderia me ajudar nessa jornada? Então, assim, eu botei, né, em formato, parece até um coaching, né? Sim. Parece um coaching, exatamente. E é coaching do bom, né? Não é o é. processo mesmo. Não é aquela bagunça que fizeram no coaching no Brasil, não, infelizmente. Mas que é um processo, uma metodologia muito rica, né? Que tem várias ferramentas, neurociência, cientificamente comprovadas. Então, assim, o desejo é sair com algum crescimento, transformação. Primeira transformação que você perguntou, não foi isso? Sim. Eu desejo que você, acabando de ler a minha parte, meu capítulo, que você saia com menos medo de fracassar, entendendo que nada é 100% garantido. Então, tudo é feedback. E que todo mundo pode tentar de novo. Eu acho que é por aí. Fracasso não é uma situação, é apenas uma parte da jornada do sucesso. Não é definitivo. O fracasso é apenas uma parte da jornada do sucesso. Porque não tem como ter sucesso se você nunca fracassou nenhuma vez, porque você nunca tentou. Só não fracassa quem não tenta. É basicamente Exatamente. isso, né? É basicamente isso. E aí você falou de uma polêmica, eu quero abrir só uma aspas aí. Vamos lá. Por que as pessoas são tão aversas ao coaching se essa metodologia é tão eficaz e tão transformadora? Tá, legal. Primeiro, assim, o que eu penso sobre isso? Isso, na sua opinião. Eu penso que primeiro vem da questão de tradução. Porque coach é treinador. Treinador. Então você, por exemplo, eu já vi uma pessoa que é fonoaudióloga dizer que ela é coach de voz. E não deixa de ser. Sim. Só que coaching, com ING no final, é um processo. E poucas pessoas, na verdade, que você vê por aí na internet e tal, são capacitadas para ministrar um bom processo de coaching. Porque um bom processo de coaching, pessoal, não é somente um curso de fim de semana, né? Sim. Então, assim, ali é uma introdução, né, para que você entenda como é o poder dessa metodologia e que continue a crescer e a desenvolver
os entendimentos e ensinamentos desta metodologia. Perfeito. Então, eu acho que é isso, que muita gente se intitula... Aí é aquela questão, muita gente se intitula coach, mas não é porque é formado e capacitado a aplicar e desenvolver a ferramenta a metodologia do processo de coaching, que engloba neurociência, psicologia positiva, no caso do Executive Coaching, psicologia organizacional, liderança, envolve até estratégia, até estratégia militar, tem muitas ferramentas no coaching. PNL, tem uma série de ferramentas poderosas e que, infelizmente, muita gente fala assim, eu não gosto de coach. Aí você fala assim, mas o que foi que você não gostou no processo que você passou de coaching? Aí fala, não, nunca passei. Mas é o que eu vejo na internet. Mas nem tudo que você vê na internet é. Na verdade, é a minoria, né? Perfeita. A polêmica está aqui muito bem explanada. Muito obrigada. Nada. Amada, me conta, você se inspirou em alguma coisa ou alguém para trazer esse conteúdo? Para escrever esse livro? Eu me inspirei na minha própria vida. Na minha própria jornada de superação, como eu disse para você. Comecei lá do -1, né? Não vou nem dizer do 0. E foi uma jornada onde eu fiz muito uso. Tudo que eu aplico, antes de me formar nessas, né, em psicologia organizacional, em neurociência e no próprio coaching, executive coaching, eu passei aí por todas essas ferramentas e como aluna, como cliente, né? Sim. E ao ver a minha própria evolução, já que não era simplesmente legal, eu quero fazer coisas da minha vida, então eu vou pedir ajuda de mentores e de psicólogos não, eu tinha uma questão muito grave. Eu estava de luto do meu filho de 5 anos, que faleceu de uma doença rara em 20 dias. O casamento, que já não estava bom na época, aquele casamento ruiu. Antes, eu era bailarina e tinha ali aposentado as sapatilhas para empreender, vamos dizer assim, a maternidade. Sim. Enfim, então assim, você vê todos os seus sonhos ruírem num espaço de 2 meses. Nossa. Então assim, tudo isso me resgatou lá daquele fundo de poço. Tem uma frase boa também, que no fundo de poço tem uma mola que te impulsiona. Sim. Então eu fui tratar de entender qual poderia ser a mola, e encontrei essas ferramentas que eu te compartilhei. E então assim, eu me inspirei, sempre me inspirei na própria história. Por quê? Porque no começo era por mim, para me restaurar. E depois, as pessoas, amigos, parentes, que estavam vendo, né? Porque a princípio disseram, coitada, vai ficar doida, né? Uhum. E aí, nossa, Andréia, como é que você está melhorando? Como é que você está superando? Ficaram Quem está te ajudando? O que está acontecendo? O que está sendo feito? E aí eu compartilhava algumas coisas, olha... E aí, uma dessas vezes que eu compartilhei algumas ferramentas com uma amiga, ela saiu, depois ela voltou e disse, André, lembra aquilo que você compartilhou comigo? Eu experimentei, nossa, deu tanto certo, eu consegui suplantar uma situação assim. Nesse momento, deu até um quentinho aqui dentro. E aí que eu entendi assim, peraí, e se algumas coisas que a gente não sabe porque acontecem na nossa vida... Sim. acontecem por algum tipo de propósito maior. Porque o quentinho que eu senti aqui dentro, querida, foi diferente de tudo que eu já tinha sentido. Até assim, eu antes já tinha trabalhado também em marketing, vendas, Sim. que é uma coisa também que eu gosto muito. Mas assim, foi diferente. Sentimento de realização. Missão cumprida. De ajuda. Aí eu entendi que ajudar as pessoas a superar alguma coisa, assim como eu estava fazendo comigo mesma, começou a me dar prazer.
Entendi. Eu falei, bom, acho que se Deus dá a gente uma missão na Terra, eu acho que essa é minha. E comecei, então, a mergulhar e me capacitar para poder fazer isso com maestria, né? Então, foi isso. Hoje, qual que é o seu público-alvo? As pessoas te buscam para quê? É mais o público final, mas eu vejo também que você atende empreendedores. Onde hoje está... Você tem essa gama de ferramentas, mas quem te procura mais hoje? Hoje as empresas. Empresas. Antes o meu trabalho era direcionado mais à pessoa física. Uhum. Aí eu tive nessa jornada uma mentora que me falou uma coisa que eu levei para a vida. Ela falou, você é muito boa de desenvolver pessoas. E você sabe aonde tem pessoas sofrendo muito? Dentro das empresas. Eu falei, mas não sei, trabalhar com empresa, será? Será? Ela falou, Andréia, empresa é um CNPJ que tem um monte de CPF dentro. E de CPF você entende. Vai lá que tem muita gente sofrendo, com saúde mental abalada, em cárcere ali por falta de entendimento de... entra no mercado de trabalho pensando alguma coisa e acaba que se desencontra ou não era nada aquilo que queria. Entrou só pelo dinheiro, entrou pelas razões erradas. Exatamente. Mas e não era, às vezes, o perfil. Tem muita gente perfil. nas empresas hoje dizendo assim, o que eu mais escuto, estou sobrecarregado. Você sabe o que é isso? Simplesmente pode ser assim, uma roda de competências. Uhum. E uma área de talentos deslocada da função que está exercendo. Perfeito. Então, assim, vai se sentir desafiado, sobrecarregado, porque o que o outro... como é que pode, na mesma profissão, na mesma cadeira, o outro flui. Vamos dar um exemplo pro pessoal? Vamos dar um exemplo bem prático pro pessoal, porque para quem hoje não entende de perfil comportamental, sim, vai conseguir, às vezes, se colocar nessa posição. Vamos Se você dá algum exemplo, ela vai falar, pô, eu me encaixo nisso. Então vamos lá. Muita gente quer conquistar a liderança. Perfeito. Né? Sim. Eu quero ser líder, eu quero, enfim, ser o número 1 na minha empresa. Mas o que deve ter na roda de competências de um líder? Então, por exemplo, um líder, se ele for dominante demais, ele tratora. Se ele for um perfil de influência, né, ou comunicador, o que vai acontecer? Vai ser um amigo de todo mundo. Vai ser muita festa no setor, vai ser aquele bababá, amigo de todo mundo. Mas será que na hora de desenvolver, ele também não vai... Pode ser que não flua tanto? Sim. Se ele for um planejador ou um estável, ele quer fazer tudo com amor, ele não quer confrontar ninguém, ele tem horror a confronto. Na hora de se expor, ele também não gosta de muita exposição, gosta de manter as coisas lá com segurança onde está. Sim. Ele pode demorar muito a demitir quem precisaria demitir. Sim. Ele pode, eu vou dar uma chance, mas baseada em que expectativa, se a pessoa já provou que não tem capacidade, né, não tem ali naquela roda de competência para isso. Sim. Mas tudo bem, ele é um líder que pode ser muito bom no desenvolvimento, já que ele tem uma escutativa boa e tem um foco no desenvolvimento das pessoas. Se for um líder conforme ou analítico, né, um analista, ele pode ficar muito tempo mais na crítica do que no desenvolvimento. Ele gosta muito de ter razão, porque pela coerência, tudo precisa fazer coerência para ele, e às vezes ele perde muito time, porque tem momentos que tomada de decisão é importante e ele vai ser mais lento na tomada de decisão. Então, todos, né, precisam, então, assim, se pudesse indicar, claro que um líder precisaria ser o quê? Um líder dominante, mas que também tivesse uma humanidade aí, né, para não tratorar, que poderia ser um estável, um planejador, ou até um
ir, mas até não ir, fosse né? muito alto. Porque é engraçado, né? Seria o dominante e o estável, mas o dominante e o estável são antagônicos, né? Muito, muito. São É um perfil antagônicos, como raro, o I né? com C também é antagônico. Enfim, então... É, Mas tem como fazer, tem como desenvolver uma roda bacana, porque a gente não é árvore e tá parado no lugar, né? perfeito. Então, para você que não pegou, nós temos 4 perfis comportamentais. O dominante, que é o executor, o influente, que é o comunicador, o estável, que é o planejador, e o conforme, que é o analista. Então, você já conseguiu se identificar com as características que a Andrea trouxe aqui. Quem é você? E aí, nesse papel de liderança, ele tem que ter não apenas o perfil, como também as habilidades. Exatamente. E aí, se coloca um analista para ser o líder, justamente vai ter esses desafios que você falou, Sim, né? inclusive no meu capítulo, eu botei ali para quem quiser saber o perfil, eu botei, olha, me chama no meu Instagram, no direct do meu Instagram, que eu vou dar um teste de análise de perfil comportamental completo para você, hein? Pronto, gente, que é melhor que isso? Presente. Presentaço. Olha só, além da entrega que ela está fazendo aqui, você ainda pode se conectar com ela e adquirir fazer o seu teste. Eu super recomendo. Eu digo que a minha vida mudou depois que eu tive essa clareza. Todo mundo diz. Porque não apenas sobre mim, mas para entender as pessoas. Sim. Os conflitos diminuem, porque se eu quero que a pessoa seja, o conflito eu queria que a pessoa tivesse a mesma reação que eu. Todo mundo é assim. Só que todo mundo quer liderar e esse é um grande desafio, porque quando você vai escolher a sua equipe, normalmente você escolhe todo mundo do seu perfil, porque você conhece e acha que tem afinidade. Afinidade porque é mais próximo do seu perfil. Mas o grande lance é que equipes de alta performance, elas são diversas, elas são complementares. Então aí, às vezes, você fica ali batendo numa tecla e não vai ter uma equipe de alta performance. Porque só tem uma equipe só com influente. Muita festa. Pouco processo. Pouco resultado. Uma equipe só de dominantes. Muita briga. Né? 2 tubarões, né? Muita grosseria. Mas aí detalhe, mas tem uma coisa que é interessante. A grosseria do dominante, o outro dominante não acha grosseria. É verdade. Ali não é, né? Talvez não vai ter briga porque ele foi grosso comigo, porque ele não vai estar nem aí, ele vai entender. Sim. Porque ele acha que ele não está sendo grosso, ele acha que ele está sendo direto ao ponto. Direto ao ponto, é verdade. Mas o planejador, por exemplo, Uhum. acha o dominante super grosseiro, porque ele gosta o planejador fala devagar, é doce, né? E ele acha o dominante muito grosseiro e muito direto ao ponto. Numa equipe de muitos dominantes, eles vão brigar para ter a razão, para não se submeter ao outro. Né? E uma equipe só de planejadores? Uma equipe só de planejador vai ser amor para tudo quanto é lado, muito escutativa, muito processo. E são os talentos lentos, né? Não, assim, mas o talento lento é um talento importante. Não estou dizendo que, né, é importante para processo e tal, mas perde prazo, não aceita muitos desafios. Já o dominante, missão dada, missão cumprida. Sim. Mas então, assim, para todo, é o que eu falo da equipe diversa, para todos os cargos, para todas as equipes, existem pontos dos processos que é encaixado perfeito para cada perfil. Fala um pouquinho mais de mais algumas dores que você traz que você soluciona dentro das empresas. Então, você acabou de falar de liderança, sim. Perfil comportamental, mas o que mais de dores que você consegue ajudar as empresas? Tá. Então vamos lá. O principal dor, são várias dores, né? Sim. Mas eu acho que tem um início. Eu acredito que comece no onboarding, na hora da contratação. A pessoa entra, período de experiência, 90 dias. Aí o que acontece? Ela não é treinada direito. Quando você vai pesquisar, na maioria das empresas que eu entro, porque, Andréia, tem muito turnover. Aí, aonde está o turnover? No deslocamento de função. Onde está o turnover? Na falta de roda de competência para exercer aquele trabalho e, principalmente, na falta de um treinamento eficaz, aonde você alinha com a pessoa. Olha, você foi contratado.
eu espero de você, alinhamento de objetivo, eu espero de você nesse primeiro 45 dias de experiência, que você seja capaz de exercer isso, isso e isso. Essas são as suas funções, seu escopo. Então, para isso, eu desenvolvi aqui para você uma trilha de conhecimento e passe um manual, passe um vídeo, não é só senta aqui que eu vou te ensinar e você vai pegando no caminho. Isso não dá certo. E aí, o que eu percebi ao longo do meu trabalho nas empresas? Que as pessoas não têm esse alinhamento. Quando chega em 90 dias, tem muita gente que perde, líder, que perde o feedback em 90 dias. E aí, como eles não querem ficar expostos, o que acontece? Eles dizem assim, não, tá tudo bem, fulano passou, porque ele não pode mais nem dizer que não passou. Sim. Porque ele perdeu o feedback. Então ele falou assim, não, ok, fulano passou, tá tudo bem. Ele é isso, proativo, produtivo, focado, um fofo. 3, 4, 5 meses depois, ele desliga aquela pessoa, dizendo totalmente o contrário. Aí a minha indagação, mas vem cá, o que foi que aconteceu com essa pessoa em 4 meses? Porque aí o RH também deve ficar de olho, porque às vezes pode ser que a pessoa tenha acontecido uma perda, uma doença, ou estar mal para se transformar no oposto do que o líder falou. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas são desligadas dessa forma. Não é que o líder não tinha visto antes. É porque muitas vezes eles carregam a consciência pesada de não ter dado chance daquela pessoa realmente se desenvolver por falta de habilidade dele, líder em treinamento, porque as pessoas elas chegam à liderança pelas suas capacidades técnicas. Mas elas não têm, às vezes, a capacidade de gestão das pessoas, dos talentos. Sim. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um método baseado nessas minhas pesquisas, de estar lá lendo os formulários de desligamento. Eu fiz uma pesquisa robusta e aí as desculpas eram assim, não, é porque eu dei uma chance para ele. Ele não deu uma chance para ele. Ele, na verdade, ele não quis ficar exposto como líder. E disse assim, não, ele tem uma filha doente, ele é muito esforçado. Mas assim, dá chance baseado em que expectativa? E na verdade a chance não era para a pessoa, querida. Sim. A chance não era isso, era simplesmente uma recuperação da própria culpa de não ter dado chance, e aí ele não quer. Aí vem aquela fala, eu não quero limar a oportunidade da pessoa na empresa. Mas não é verdade isso. Então, assim, baseado nessas todas pesquisas e coisas vivenciadas nesses anos todos, sim, eu desenvolvi um método chamado Gestão Ágil de Talentos. Perfeito. Onde eu entro na empresa para mapear, desde o mapeamento de risco psicossocial agora com a questão da norma regulamentadora número 1, que vai começar a ser cobrada. Olha aí, gente, empresários, se liguem. Então, a gente entra mapeando os riscos de cada setor e fazendo um plano de ação para mitigar esses riscos. Aí a gente vai vendo como é que está o processo de recrutamento e seleção, como é que está o onboard, como é que está o treinamento dessa pessoa dentro da empresa, o desenvolvimento desse liderado. E isso é incrível. Em 6 meses a gente tem resultados fantásticos, inclusive com baixa de turnover de 20%, às vezes 30%, ensinando os líderes a fazer realmente uma gestão prática e objetiva dos talentos de sua equipe para alcançar aquilo que todo mundo quer, uma equipe de alta performance. Então, esse é o principal hoje, e o meu principal cliente são as empresas. Então, você que está nos ouvindo, que é empreendedor, empresário, que você já tem aí uma gama de funcionários, a partir de quantos funcionários você diria? A partir de 20. A partir de 20 funcionários, se você quer otimizar o desempenho da sua equipe, quer ter uma equipe de alta performance, começa com a contratação. E aqui nós temos uma expert na área, com mais de 20 anos de experiência, que pode te poupar muito dinheiro, muito tempo, muita energia. Exatamente. Então, além de adquirir
esse exemplar para a sua vida pessoal, adquire para o profissional também e entre em contato com a Andréa, com certeza ela vai te ajudar a alavancar os resultados na sua empresa. Não é mesmo? Isso. Com certeza, Isso né? mesmo. Vamos nessa. Perfeito. E Andréa, nós já estamos encaminhando para o fechamento do nosso podcast. Tem sido extraordinário, você trouxe aqui várias chaves, já foram liberadas. Opa. Mas de tudo isso que a gente conversou, de toda a sua vivência e experiência, o que você gostaria de deixar marcado? Que as pessoas não podem sair desse podcast sem essa última chave. A chave. Lembra que eu primeiro falei que fracasso é feedback. Sim. E como é que faz para conquistar o sucesso em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, seja pessoal ou profissional? Disciplina. Disciplina leva a confiança. Confiança leva a ações. Ações levam a resultados. E esses resultados é que vão reforçar a sua confiança. Essa é a chave do sucesso. Uau, que incrível. Não, gente, merece palmas. Opa! Que incrível. Gratidão por essa Gratidão a você. entrega. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigada. Dá pra ver que realmente você é muito competente. E eu espero que esse livro, e é o que a gente vê direto aqui com os nossos autores, abra ainda mais portas. Que o seu trabalho alcance ainda mais pessoas, porque essa transformação muda vidas. Muda a empresa, mas também muda os CPFs que estão lá. Exatamente. Vai ter funcionários muito mais felizes, trabalhando com muito mais alegria, muito mais leves. E eu quero que você continue voando. Tá bom? Obrigada, Conte conosco querida. pra essa- Com pra essa certeza jornada. a gente feliz é mais produtivo. Obrigada Muito obrigada. Foi um prazer. prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Deixe nos comentários o seu maior insight, o que você aprendeu com esse podcast e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!